Deus abençoe, bem-vindos. Podei vos assentar por gentileza. Que bom ter você aqui nessa manhã fria de domingo, né, irmãos? Mas que temos a oportunidade de sermos aquecidos pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do verso 36. Eu vou ler, na verdade, o 36, 37 e o 38. São 3 versos que nós vamos estudar na manhã de hoje. E eu creio que Deus, através dessa palavra, há de nos instruir e nos preparar para vivermos, né, cada dia, cada vez mais, o melhor dele mesmo em nossas vidas, em nome do Senhor. Coloque a mão sobre essa palavra. Caso você esteja sem a Bíblia hoje, coloque a mão à altura do coração. Pai, nós estamos aqui ansiosos para aprender, queremos ouvir, queremos obedecer, queremos assumir esta fé viva no Deus vivo em nossa vida. Queremos aprender a olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, trilhar os nossos passos diante da sua presença, e eu creio que através deste exemplo de vida desta mulher a qual vamos pregar hoje, a Ana, que a gente possa, meu Pai, nos espelhar numa vida piedosa de alguém que realmente soube andar na sua presença, enfrentou também ali as suas batalhas e lutas, mas conseguiu vencer essas lutas e mesmo diante de dificuldades e adversidades, permaneceu firmada na rocha eterna que é o Senhor, e fez isso por intermédio do teu evangelho. Por isso, meu Pai, ensina-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Bom, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ler primeiramente os 3 versos, tá? Depois que eu ler, eu vou fazer aqui uma introdução da mensagem, e aí a gente vai reler os versos, mas daí a gente vai reler com bastante calma, analisando alguns pontos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e crescimento cristão. Então, comecemos no verso 36, que diz: e estava ali a profetisa Ana. Ela era filha de Fanuel, que eram da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e ela tinha vivido com o marido durante 7 anos, desde a sua virgindade. Ela era viúva de quase 84 anos, e ela não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns, com orações, e ela fazia isso de noite e também de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Perceba que nesses 3 versos a Bíblia traça a biografia da vida desta profetisa chamada Ana. Em 3 versículos a Bíblia fala, sabe, de sua criação, ela fala de seus parentes, ela fala de seu casamento, trata da morte do marido, trata que agora ela já estava com uma idade bem avançada, daquilo que ela fazia na casa de Deus, da maneira que ela servia a Deus, a sua devoção ao Senhor. Enfim, esses versos, embora sejam 3 versos apenas, mas ela faz um resumo muito lindo a respeito da vida desta mulher, que quando alguém escreve uma biografia, seja de uma pessoa famosa, seja de quem for, ela procura ver os detalhes mais importantes,
que detalhes estes que por vezes despertam a curiosidade daqueles, para que a pessoa que ela vai comprar um livro de biografia, ela precisa ter curiosidade, de querer aprender, de querer saber as histórias que aquela pessoa viveu, né? E se você gosta daquele personagem e quer aprender um pouco mais, você acaba adquirindo aquela biografia. Então hoje a gente vai ver uma biografia bíblica de uma mulher chamada Ana. E as minhas orações é para que, tanto começando pela minha vida e depois partindo para você, que nós possamos nos espelhar nesta mulher, tirar da vida dela exemplos, porque, irmãos, o que ela passou, o que ela viveu, todos nós passamos, todos nós vivemos, talvez diretamente ou indiretamente, ela passou por situações que talvez a gente não passe exatamente pelas mesmas situações, mas a vida trará a nós situações paralelas, parecidas. E se nós já aprendermos a como lidar com tais situações, quando elas surgirem e aparecerem, a gente não vai sofrer, a gente não vai padecer, porque já estaremos, espiritualmente falando, municiados, preparados, sabe, com a nossa mão adestrada a enfrentar esses desafios e a vencer. E assim como a palavra de Deus trata esta biografia de Ana, irmãos, que um dia a nossa biografia também esteja escrita lá, né? Quando o livro de Atos dos Apóstolos, que não terminou ainda, né? Hoje nós somos os apóstolos, os discípulos do Senhor, e que aquilo que escrevam de nós, e um dia, quando surgir a nossa biografia, que as pessoas se lembrem e tragam coisas bonitas, das quais nós também fizemos, né, irmãos? Tragam lembranças, sabe, coisas maravilhosas, que possam mostrar o quão perto nós andamos e vivemos com Deus. Vamos então analisar esses versos cuidadosamente. O começo do verso 36 diz: e estava ali a profetisa Ana. Vamos dar uma pausa aqui. Essa palavra profetiza, quem é a profetisa? É a pessoa que faz ou que realiza profecias. Profetizar é falar antes, é falar não daquilo que eu vejo, não daquilo que me mostram, mas falar daquilo que eu creio pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me dá promessas, ela me traz revelações, entendimentos, e quando a gente começa a falar em cima daquilo que Deus nos disse, nós também estamos naquele momento profetizando. Imagine uma mãe, por exemplo, que tem o seu filho, mas aquele filho hoje está dando muitos problemas para ela. Só que aí ela lê a Bíblia, e ela, por exemplo, lê lá Abraão, quando Deus promete a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ela começa a profetizar: não, o meu filho, ele é bendito. Ele é abençoado, embora hoje ele está assim, me dando dor de cabeça, está assim, me preocupando, está assim, eu percebo, longe do caminho de Deus e tal, mas eu não vou ficar falando essas coisas, eu não vou ficar falando negativamente, eu não vou ficar falando o que os meus olhos me fazem enxergar, o que os meus ouvidos, as mentiras que o inimigo quer soprar em meus ouvidos. Eu vou profetizar, eu vou falar antes, porque profetizar é você falar antes aquilo que você acredita que lá na frente vai acontecer. Então você já começa a declarar, ainda que pela fé. Seus olhos podem não ver, suas mãos podem não tocar, seus ouvidos podem não estar ouvindo ainda, mas você já profetiza aquela obra feita. Seu corpo pode estar ainda com uma dor, mas você já declara a sua cura, já profetiza a sua cura. Você pode estar, sabe, ainda num beco sem saída, mas você já vai profetizando: Deus já está me abrindo portas. Então irmão, nós temos que tomar um cuidado para não fazermos profecias do lado errado. Ou seja, profetizar, não dá, não consigo, sabe, profetizar coisas pessimistas, profetizar, pastor, eu desisto, eu abro mão, isso aí eu acho que não é para mim. Vamos começar a profetizar coisas boas,
profetizar aquilo que cremos. Esta Ana, perceba que a primeira coisa que a Bíblia fala na sua biografia é isso: ela era uma profetisa, ela aprendeu a profetizar, ela aprendeu o ministério da determinação, ela aprendeu a falar com a sua boca aquilo que ela acreditava que Deus faria. Que Deus ia cumprindo cada palavra, cada determinação, Deus ia realizando cada uma daquelas tarefas, né? Honrando, enfim, a fé dela. Também diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Vamos parar aqui, irmãos. Filha de Fanuel. Eu acho isso muito lindo. Quando um pai, ele é de Deus, e esse pai, esta mãe, ora de Deus, que serve a Deus, ela vai instruindo os seus filhos, e aquela família se torna uma família tradicional na igreja. Perceba que antes de Ana servir a Deus, o seu pai já o servia. Eu quero, irmãos, deixar para a minha família um legado. Hoje eu sirvo a Deus, e amanhã eu quero que meus filhos continuem a servir a Deus. Eu quero que os meus futuros netos, tão novo para ser neto ainda, né, irmãos? Mas que meus futuros netos, se Jesus não voltar, bisnetos e tal, que todos eles permaneçam aonde, irmãos? Na igreja, na casa de Deus. Eu não quero, fazer parte de uma geração, eu servi a Deus, mas meu filho serve Satanás, o meu neto serve ao... Está amarrado em nome de Jesus. A Ana, ela vinha de uma linhagem já, uma parentela de Deus. Então eu te aconselho, você pai, você mãe, instrua o seu filho para que ele permaneça com Deus. Incentive ele a vir à igreja, incentive ele a buscar os caminhos do Senhor. Ele está no ministério, ele está exercendo a Deus uma função. Irmãos, faça tudo para ele permanecer, para ele continuar. Fale para ele que sim, existem os desafios, existem as lutas, existem as batalhas, mas que ele tem que ficar firme. A Ana, ela já vinha de uma tribo, já vinha de uma linhagem divina, seus pais eram de Deus, e ela manteve aquela tradição familiar dentro da sua igreja. E eu quero, irmãos, amanhã, meus filhos, meus netos e toda a minha família, dentro da onde, irmãos? Da igreja, na casa de Deus. Até os agregados, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Daqui a pouco vem, no meu caso, as agregadas. Daqui a pouco vem e tal. Eu não vou querer uma agregada, uma pessoa que não tem uma tradição, uma pessoa que não é cristã, que não serve a Deus, um jugo desigual. Não, eu quero uma pessoa de Deus, né? Ao lado deles, enfim, porque, querendo ou não, será a mãe dos meus netos. Tradição. Você tem que orar e falar: Deus, eu não aceito a minha filha fora da casa de Deus. Eu não aceito meus filhos servindo a quem quer que seja. Eu quero meus filhos na igreja servindo a Deus. E se Cristo não voltar, eles, seus filhos e netos, e assim por diante, todos nessa tradição servindo, né? Diz mais, esta era já avançada em idade, né? Você vê, lá no 37 diz que ela tinha 84 anos, irmãos. Você veja, ela era avançada em idade. Olha, nunca use a idade como desculpas para não servir a Deus. Porque tem muita gente que ela usa da sua idade. Eu não posso mais fazer tais coisas. Porque, pastor, já não sou mais um mocinho. É claro, irmãos, que a idade chega para todo mundo. É claro que o que eu fazia quando tinha lá meus 10 anos, eu não faço mais hoje. Quando eu tinha 10 anos de idade, irmãos, às vezes a gente ia brincar, subir em árvore. Quem já subiu em árvore aqui? Deixa eu ver, né? Hoje, você sobe em árvore hoje? Você vê uma árvore, que vontade de subir nessa árvore. Não, né? Eu ia na casa da minha avó paterna, hoje já falecida, e na casa dela tinha um pé de manga, irmãos, aquelas mangas grandona, coração de boi.
E a gente subia, ela ficava brava, porque a gente subia, machucava às vezes a perna, né? E subia lá, pegava aquelas mangas, já abria lá mesmo, já chupava lá em cima mesmo, descia com os dentes cheios de fiapo no meio dos dentes. E era meu Deus, que bacana. Hoje em dia, você vê um pé de manga, você já começa a olhar, deixa eu achar se eu vejo uma madeira, alguma coisa para tirar, né? Você já não tem mais aquela disposição. É verdade, a idade chega. Mas que a idade, ainda que ela chegue, ela vai chegar no meu físico, enfim, né? É claro, nosso físico acaba se abalando um pouquinho, mas que isso não seja jamais uma desculpa para que eu não sirva mais a Deus, para que eu não venha mais à igreja. Por exemplo, eu levo Santa Ceia, eu levo muita Santa Ceia para pessoas que já não conseguem mais vir à igreja por conta da idade. Aí você vê claramente que a pessoa não vem porque ela não consegue, ela não pode mesmo vir. Tem as suas limitações motoras, às vezes até a família mesmo não deixa. Está muito já com idade, já tem vários probleminhas, às vezes a pessoa já caiu, tombos, e a família tem medo, né, de deixar. Aí a gente vai à casa, leva a Santa Ceia. E sabe que eu fico olhando? Que a gente leva a Santa Ceia para essas pessoas e serve. Nossa, elas ficam tão felizes quando a gente vai lá. Mas você vê no rosto delas que, por mais felizes que elas estão, que o que elas queriam, na verdade, era estar aonde, irmãos? Na igreja. E às vezes a pessoa que poderia estar, não vem. Esse dia uma pessoa mandou mensagem, pastor, essa semana eu não fui porque estava frio. Eu falei, irmão, eu estava frio mesmo, né? Mas eu estava lá, eu fui na igreja, né? Mesmo no frio. Né? Pastor, é que o senhor sabe, né, que eu já tenho idade, né? Pois é, irmãos, a Ana, ela também tinha idade. Alguém aqui é mais velho que a Ana? A Ana tinha 84. Alguém tem 84 anos aqui ou mais? Levante a mão. Ninguém? Pois é, então ninguém pode dar desculpa da idade. Né? Porque se ela, mesmo já com uma idade avançada, continuava fazendo, e a gente vai ver tudo o que ela fazia, então nunca use desculpas, né, irmãos? Para nada nessa vida. Então, esta era já avançada em idade, e ela tinha vivido com o seu marido durante quantos anos, irmãos? 7 anos. Perceba que o casamento dela acabou. No próximo verso, a gente vai ver que a Bíblia diz que ela ficou viúva. Né? Se ela ficou viúva, significa afirmar que o marido dela, irmãos? Imagine que tristeza você se casar com uma pessoa, você conviver com essa pessoa 7 anos, e a Bíblia não explica com maior detalhes, mas simplesmente fala que o homem partiu. Imagine, irmãos, porque principalmente mulheres, né, no caso da Ana, uma mulher, se casava e aquele casamento dava a ela, além de uma estabilidade emocional, de você ter um companheiro, alguém para você compartilhar seus sonhos e você poder ter alguém ali, compartilhar uma companhia, uma amizade, um amor. Você também tem a questão de uma ajuda até um equilíbrio financeiro, porque dava uma estabilidade financeira também para a pessoa que saía da casa de seus pais e agora tinha ali o seu marido para mantê-la. E agora com a falta do marido? Imagine que aquela mulher, principalmente a princípio, ela teve que aprender a conviver com muito pouco, ou talvez com quase nada. Sabe, ela teve na vida dela uma perca, vamos colocar assim, irreparável. E eu vejo que ela amava, irmãos, ou ela amou tanto esse homem, que você veja que a Bíblia não fala mais de ela ter contraído um novo matrimônio, né? Ou seja, ela casou, o marido morreu, e ela escolheu permanecer sozinha. Ela poderia ter casado com outra pessoa, sim ou não, irmãos? Poderia, né? A partir do momento que existiu a morte, a aliança que havia entre eles, aquela aliança foi desfeita. E ela poderia, sim. Só que, pelo que
dá-se a entender, ela gostou tanto do marido, ela amou tanto esse homem, que talvez ela falou, não, eu não vou encontrar alguém capaz de substituí-lo. Ela escolheu ficar sozinha. Agora eu vou só abrir um aspas aqui, não é o que eu acredito, mas imagine também, tem pessoas que eu já vi que casou, irmão, com uma pessoa tão ruim, mas tão ruim, e às vezes ficou viúva, ela fala, eu vou ficar solteira agora, eu vou arrumar uma praga, uma mala sem alça dessa, sabe aquela coisa, melhor antes só do que mal acompanhado, né? Não foi o caso de Ana, não, tá? Mas eu já vi casos assim acontecerem também. E olha, irmão, eu já vi o pessoal orando para Deus levar o cônjuge. Deus, leva o cônjuge. Deus fala, não quero levar, eu quero é converter essa pessoa, né? Eu quero salvar essa pessoa. Não adianta você orar e pedir para Deus levar, não. Pastor, leva, Deus, leva, né? Não. Pede para Deus trazer a conversão. Mas você veja, irmão, ela teve uma perca muito significativa na vida dela. Só que essa perca, esse velório que ela teve, sabe, esse luto que ela viveu, não atrapalhou a vida dela com Deus, porque isso é importante a gente falar na igreja, porque eu já presenciei casos de pessoas que perdem um familiar, perdem um ente querido, alguém que ela amava muito mesmo. E aí ela quer atribuir a Deus. Ai, Deus, por que o Senhor não guardou? Por que o Senhor não protegeu? Por que o Senhor não curou? Aí a pessoa fica, tipo assim, querendo colocar nas costas de Deus a partida daquele ente querido. Quantas pessoas, irmãos, perderam um familiar e a vida dela acabou ali. Ela parou de viver, desgostou das coisas de Deus, desgostou das suas coisas pessoais. Parou de, sabe, tem pessoas que ela para no tempo. Ela literalmente para no tempo. E Deus não quer que a gente pare. A Bíblia conta a história de Terá, né? Terá foi o pai de Abraão, que também teve um filho que ele perdeu. E quando ele perde o filho, o Harã, ele para, ele se desgosta, ele fica numa cidade onde Deus não queria que ele ficasse. Ele fica enlutado o resto da sua vida. Quando Terá morre e que Abraão começa a trabalhar, a agir, a primeira ordem que Deus deu para Abraão, você lembra qual foi, irmãos? A primeira ordem dele? Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai desse lugar, eu nunca quis ver vocês aí. Vocês ficaram aí por causa de um luto. Como o povo o povo hebreu, lá quando Moisés morreu, que durante 30 dias eles também ficaram fazendo um luto, e Deus respeitou o tempo de luto deles. Deus ficou em silêncio, 30 dias deixou o povo chorar, chorou tudo que tinha que chorar. Só que chega uma hora que Deus fala lá para o Josué capítulo 1, Moisés, meu servo, é morto, agora levanta, porque você vai fazer o povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi aos pais. Quer dizer, eu entendi, eu respeitei o luto, mas agora bola para frente, a vida continua. Agora você tem que pegar, Moisés me serviu, foi uma bênção, mas agora ele partiu, agora ele já está em descanso, agora está comigo. A vida tem que fazer o quê, irmãos? Tem que continuar, tem que seguir. Essa mulher teve uma perca de um familiar, um marido, sabe, que eu acho que aquilo causou dor, causou sofrimento, causou lágrima, foi difícil superar a perda de alguém que ela amava, mas, principalmente, aquela perca não fez ela se afastar dos caminhos de Deus. Outra, para terminar esse verso, diz que ela viveu com o seu marido 7 anos, desde a sua, o quê, irmãos? Virgindade. Ou seja, ela casou-se pura. Ela não teve relações, intimidades com nenhuma outra pessoa antes de conhecer o seu marido, e depois que ele morreu, ela também manteve-se ali na sua viuvez. Você veja, essa questão de casar-se pura, falar sobre isso em uma era moderna como hoje, parece ser tão difícil, mas que, na verdade, deveria ser algo tão simples, a gente falar sobre pureza, sobre falar para as moças da igreja, olha, conservem-se pura para o seu futuro esposo,
falar para os rapazes da igreja: permaneça-se puro, esperando a sua esposa. Hoje em dia, quando a gente fala dessa questão de pureza, porque o mundo lá fora vive esses namoros muito abrasados, esses namoros, sabe, sem limites, que tudo pode. Uma vez uma moça da igreja estava namorando um rapaz, e o rapaz pediu para ela, abre aspas, né? Pediu para ela uma prova de amor. Você sabe que prova de amor que é essa, né? Ela falou: pastor, o que você acha? Eu falei assim: eu acho que depois dessa prova de amor, ele vai picar mula, é tudo o que ele quer. O que ele quer é se aproveitar de você. O que ele quer é só te usar. Porque se ele te amasse mesmo, ele jamais lhe pediria uma prova de amor. Se ele te amasse, ele ia te respeitar. Porque antes de amar você, ele amaria a Deus. E respeitaria ao Senhor e a sua palavra, e honraria a palavra de Deus, honraria você, e ele só desejaria ter o contato contigo nas suas noites de núpcias, após o casamento, lavrado, bonitinho, certinho. Esses dias estava vendo uma entrevista, um desses podcasts aí uma pessoa falou assim, né, estava pregando exatamente sobre isso, sobre pureza, sabe, se conservar até o grande dia. Aí falou assim, uma outra pessoa que não era nem da igreja falou assim: mas tem que experimentar, e se experimentar e não gostar? Aí vai que a pessoa casa e aí depois não gosta. Eu falei: pois é. Mas o rapaz, o outro entrevistado, falou assim: mas essas pessoas que já têm outros relacionamentos e se casam, isso também não segura o casal, porque eles se casam hoje e amanhã separam, então não quer dizer nada isso. Irmãos, o bom é que a gente se mantenha puro. Se mantenha. Existe um livro na igreja, eu não sei nem se nós temos aqui, chama O Porquê do Ímen, é o nome do livro. Deus, ele colocou na mulher o ímen, e aquilo ali tem um significado muito importante. Eu não teria tempo aqui para falar e resumir esse livro para você. Mas se depois você que tem filhas, moças, donzelas, eu aconselho, compre, adquira esse livro e leia. Você vai poder instruir melhor suas filhas em relação a isso. Você vai aprender nesse livro que toda e qualquer intimidade, irmãos, cria-se alianças. Existe uma aliança que é feita. Tem gente com várias alianças, todas partidas e quebradas. Conserve-se a sua pureza. Tá? É um conselho que a Ana viveu isso. Você veja, isso aqui está na biografia de Ana. Uma mulher que conservou-se pura até o dia do seu casamento, né? Não teve relações, não teve intimidade, ela se guardou para o seu marido. Olha que coisa linda, irmãos. Como a igreja que se prepara para receber e se encontrar com o noivo, né? Isso aqui é uma representação espiritual. Nós, como igreja do Senhor, também devemos conservar a nossa pureza, a nossa santidade, e assim por diante. No versículo 37 diz assim, e era viúva, como eu já comentei, né? O marido havia falecido, de quase 84 anos, traz novamente a idade dela. Atenção agora, irmãos. E não se afastava do quê, irmãos? Do templo. Diga, ela não se afastava do templo. Esse compromisso com o templo, esse compromisso com a igreja, esse compromisso, irmãos, eu amo estar no templo, eu amo estar na igreja, porque a igreja é onde eu ouço, é onde eu aprendo, é onde eu cresço espiritualmente, é onde eu convivo com os irmãos, é onde em uma só voz nós invocamos o poder de Deus. Eu acho muito importante essa questão de igreja. Tem pessoas, irmãos, que elas falam, é muito comum a gente ouvir assim: pastor, a igreja não salva ninguém. Quem já ouviu isso já? Já ouviu isso já? A igreja não... Realmente, mas não é a igreja que salva, quem salva é Deus. Pastor, para mim não tem placa de igreja. Mas realmente, se a placa da igreja fosse tão importante, ela não ficava lá fora no tempo, né, tomando chuva e sol. Ela ficaria lá de dentro, se ela fosse tão importante.
Mas a partir do momento em que Deus me trouxe para congregar na Igreja Internacional da Graça de Deus, eu tenho que amar esse ministério. Amar, orar por ele e servir a Deus aqui fielmente. A mulher servia a Deus, irmão, diz lá, e não se afastava do templo, não se afastava. Eu não sei como que pessoas se afastam do templo, deixam de vir, deixam de frequentar. Alguns ainda avisam, olha pastor, eu sei lá, eu mudei de ministério, ou eu estou indo numa outra igreja mais perto da minha casa. Tem pessoa que ela simplesmente se afasta e nem dá uma satisfação, sai, é como se ela saísse sem a bênção. Ela sai, ela não se preocupa com essas questões do mundo espiritual. Eu quero, a exemplo de Ana, que na minha biografia espiritual conste isso, que eu não me afastei do templo. Porque antes, irmãos, se eu olhar a minha vida alguns anos atrás, cerca de 23 anos atrás, eu fui uma pessoa que estava fora do templo. Eu comecei na igreja, um dia eu vou pregar um pouquinho da minha vida aqui para vocês, como exemplo. A minha mãe me levou para a igreja logo cedo. Eu conheci Jesus muito cedo, eu me batizei muito cedo. Só que eu tive um período na minha vida de rebeldia, que é exemplo lá do filho pródigo, eu também me afastei. E fiquei fora muito tempo. E enquanto eu havia voltado para o mundo, o inimigo conseguia manipular, me estragar, porque o que ele queria era me manter lá no mundo perdido. Aí, consegui, com a fé de Deus, o Espírito Santo fez a obra, voltei para o caminho de Deus, conheci a Igreja da Graça e permaneci aqui nesse ministério. Irmãos, eu sei o que é estar dentro da igreja, servindo a Deus, e o que é estar lá fora, servindo aos próprios desejos e vontades. Eu sei o que é ser conduzido pelo Espírito Santo e ser levado pelas minhas próprias paixões e concupiscências. E uma coisa eu te garanto, irmãos, estar com Deus, como disse Paulo, é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Não se afaste do templo. Eu sei que acontecem coisas, irmãos, que chateiam a gente. E eu tenho que, como pastor, alertar, irmão, tem coisa que acontece às vezes na igreja, que, irmãos, eu já vi acontecer na igreja fofoca. Quem já viu fofoca na igreja? Já viu? Já? Eu já vi. Não deveria existir, mas existe. E às vezes as pessoas, irmãos, é um detalhe, é uma coisa, sabe, que às vezes a pessoa se entristece. Olha como que é o diabo sujo. Esse dia veio uma irmã aqui na igreja, ela até conversou com o pastor Carlos. E essa irmã se afastou. Diz que há muito tempo ela não vinha. E aí o pastor Carlos perguntou, ela veio trazer os dízimos dela na igreja e tal, oferta. Aí o pastor, nossa, quanto tempo a senhora não vem? Ela, ai pastor, eu me afastei porque eu fiquei chateado. Mas o que aconteceu? E o pastor fez um voto, olha só, fez um voto, e pediu para as pessoas ajudarem a igreja. E eu senti no meu coração de ajudar. E peguei o envelope, o maior voto que o pastor pediu, eu senti de fazer. E aí eu peguei naquela fé, não, Deus vai me abençoar e tal, eu senti de fazer. Aí diz que uma pessoa da igreja, olha que coisa, né, irmão? Da igreja falou assim para ela, você pegou o envelope para você se aparecer. Você só quer se aparecer. E aquilo ali ofendeu a irmã, porque ela não fez nada para aparecer, ela fez porque ela sentiu de Deus, de ajudar. Mas um filho do cão, uma pessoa, um demoniado, um lobo transfigurado do quê, irmãos? De ovelha. Por isso que Jesus disse, nem todos os que estão em Israel são israelitas. Cuidado, irmão, cuidado. Nem todo mundo que está em Israel é israelita, nem todo mundo que está na igreja é de Deus. Cuidado. Eu já vi pessoas, pastor, eu vou fazer uma sociedade com o irmão, que o irmão é da igreja. Eu falei, irmão, não vai. Não é assim que você escolhe alguém para ser sócio. Não é porque ele é da igreja. Para conhecer alguém, Jesus falou que a gente conhece uma árvore, pelos frutos, não é por ele ser ou não da igreja. É claro que ser da igreja começa muito bem, já tem algo favorável, mas não é só ser da igreja.
Tem que ver os frutos, tem que ver as qualidades. Não é assim que você cria uma sociedade. Sabe, então aí aquela irmã se ofendeu por uma palavra de alguém infiltrado, alguém usado pelo inimigo para colocar na cabeça dela um sentimento contrário à fé dela. Mas você veja, irmãos, aí por conta daquela ofensa, porque ela se sentiu ofendida pela outra irmã da igreja, ela fez o quê, irmãos? Se afastou. Não se afaste. Pode ser que aconteça algo, irmãos, que te entristeça. Pode acontecer, irmão, e olha, eu sou muito sincero e honesto com você. Se um dia eu fizer qualquer coisa que você ficar triste, vem e fala comigo. Olha, pastor, o senhor fez tal coisa, o senhor falou tal coisa, eu fiquei triste. Irmão, eu não tenho dificuldade nenhuma de olhar nos teus olhos e falar, irmão, se eu te magoei, te machuquei, eu te peço o quê? Perdão. Irmão, Jesus, que foi tão ofendido, maltratado, ele perdoou. Que falar de Estevão, né, que estava lá recebendo pedradas e orando, disse, Pai, não lhes impute esse pecado. Então, sabe, o perdão está no cristão, está em cada um de nós. Se alguém um dia, sabe, pastor, me ofendeu, tal, perdoe, dá o perdão, receba o perdão, mas que nada nessa vida seja o caso de você se afastar. Nunca se afaste. É até um conselho lá em Hebreus 10, 25, que diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas devemos nos admoestar uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima o grande dia, aquele dia. Coloca na tela, se eu não me engano é 10, 25 de Hebreus. Se não for, a gente... É esse mesmo, ó, 10, 25. Não deixando a nossa congregação, não deixa a tua igreja, não deixa o teu lugar que você congrega, como é costume, infelizmente tem pessoas que têm esse mau hábito, esse mau costume de deixar, antes, admoestar, chame a atenção mesmo, puxa a orelha daquela pessoa, uns aos outros, tanto mais quando você vê, quando você percebe, como hoje é visto, que vai se aproximando o quê, irmãos? Aquele dia, o dia da salvação, o dia com o D maiúsculo lá, o grande dia, o dia D mesmo. A hora H, o dia da salvação, o dia da vida eterna. Irmão, para que eu vou me afastar de Deus se é aqui que Ele está me conduzindo? A Ana, quando se lembrava de Ana, falava, essa mulher não se afasta da igreja. Por conta da perda do marido, vieram problemas financeiros. Por conta da perda do marido, veio uma ausência sentimental. Houve batalhas, mas nada afastou ela do templo. Nada, e que nada nos afaste também, né? Voltemos ao 37, viúva, 80 anos, não se afastava do templo. Aí diz assim, ó, servindo a Deus. E como que ela servia a Deus, irmãos? Com jejuns e orações, e fazia isso de noite e de dia. Aqui mostra a devoção, o apego sincero e fervoroso a Deus que essa mulher tinha. Primeiro, diz lá que ela servia a Deus. Todos nós devemos servir a Deus, irmãos. Todos nós temos um ministério. Todos nós. Pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Procure saber. Porque você precisa desempenhá-lo. Todos nós fomos chamados para, de alguma forma, servir a Deus. Você tem que servir a Deus. Alguma coisa você tem que fazer para Deus. O que uma senhora de 84 anos podia fazer na idade dela, irmãos? Orar e jejuar. Se o que ela podia, com certeza, antes ela servia de outras formas. Com certeza, antigamente, imagine que Jesus não volte. Aí daqui a pouco o pastor Ronald está com 84 anos. Eu quero estar pregando com 84 anos, irmão. Né? Quero estar pregando com 90. Olha, mas já pensou? Jesus não volta, eu com 100 anos pregando. Né?
Só que pode ser que chegue um dia que eu não consiga mais pregar, ou pelo menos não, né, tão ativamente todos os dias. Mas aí eu também, mas isso não pode me impedir de continuar servindo a Deus. Eu posso descobrir outras maneiras de servir a Deus. Mas uma coisa eu quero ser, irmão, eu quero ser igual a Ana. Eu quero servir a Deus na igreja, quero estar sempre na igreja, servindo, fazendo alguma coisa. Ela servia a Deus de duas formas. Primeiro era com jejuns, e o que mais, irmãos? Orações. Jejum, irmãos. Para que serve o jejum? Vou te fazer uma pergunta, pensa comigo. Ela jejuava. Aí eu lhe pergunto, para que serve o jejum? A gente fala em jejum, a gente assim, eu vou pregar um dia aqui na igreja só sobre jejum, porque esse é algo que está muito na Bíblia, e às vezes nós conhecemos o termo, às vezes até jejuamos, mas nem conhecemos exatamente o que é o jejum. Nem sabemos exatamente o seu real significado e o porquê que nós devemos jejuar. Alguém disse aí, né, pastor, para quebrar a carne, né? Na verdade, o jejum, ele serve para nos aproximarmos de Deus. Esse é o propósito do jejum. Lá, quer ver, deixa marcado aí o Lucas, mas abre lá no Mateus. Eu não vou explicar muito sobre o jejum, não teria tempo para isso, mas vai lá no Mateus capítulo 9. Deixa eu só explicar aqui um detalhe sobre o jejum. Capítulo 9, lá no verso 15. Aqui são palavras do próprio Jesus. Vamos começar no 14. Mateus 9, 14. Só para você entender um significado do jejum. Tá? Diz assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: ô Jesus, por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Por quê? Aí disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus falou assim, sabe por que eles não estão jejuando? Porque eles são uma espécie de um padrinho do noivo. Eles estão juntos comigo. Eles estão muito próximos, eles estão muito ligados. Só que é verdade que vai chegar um dia que eu vou me afastar deles. E quando eu me afastar, aí sim eles jejuarão. Então, quando é que eu devo jejuar? Não é todo dia que eu devo jejuar? Não. Eu devo jejuar quando eu sinto a ausência do esposo, do noivo. Quando eu sinto que eu estou longe de Deus, irmãos. Quando eu sinto que eu estou meio fraco na fé. Quando eu sinto que eu estou fraco no entendimento. Quando eu sinto que eu estou orando e a oração está batendo nesse teto e caindo na minha cabeça. Quando eu percebo que há uma falta de espiritualidade, de proximidade com o noivo. Se eu sentir o noivo longe, imediatamente eu tenho que fazer o quê, irmãos? Jejuar. Ih, pastor, então vou ter que jejuar todo dia. Então jejue. Vai chegar uma hora que você vai sentir o noivo tão perto de você. Você vai sentir Jesus te abraçando, tão ligado, íntimo contigo, que aí você vai falar, opa, agora não preciso, agora já alcancei esse patamar. Só que não significa que você não vai ter que jejuar novamente, tá? Para atrair a presença do noivo. Então, esse é um dos pilares
né, da questão do jejum. Poderia lá em Mateus 6, quando Jesus também fala do jejum, falar que quando a gente jejua, não pode ficar com aquela cara, não é, irmãos? Aquela cara triste, abatida, é para ungir a cabeça, para ficar feliz, alegre, não é para ficar com aquela cara, né, aquela cara no fundo, alguém para que as pessoas lhe perguntem, que tem pessoa que ela faz jejum, mas ela faz questão de espalhar no dia. Ela quer que todo mundo saiba que ela está jejuando. Não, aí você já recebeu o seu galardão. Vai lá no Mateus 6, isso aqui é interessante, irmão. Hoje eu falei que não ia falar do jejum, já estou falando aqui. Ó. Mateus 6, 16. Jesus aqui está ensinando a gente a jejuar. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando você for fazer um jejum, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, fica bem bonitão, para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai. É Deus que tem que saber, né, irmãos? E Ele que sabe o que está em oculto, e o Pai que vê o que está em oculto, recompensará, vai te recompensar publicamente. Ele vai lá, ele sabe o que você está fazendo e com certeza te honrará. Só para terminar aqui a questão aproveita que está em Mateus, lá no 17, que fala a história daquele menino que sofria da epilepsia, que caía no fogo, na água. Lembra dessa passagem? Que ali Jesus também fala um detalhe importante da cura do lunático, sobre jejum, lá no verso 21, que os discípulos tentaram expulsar o demônio, lembra? Aí o demônio não saiu, aí quando Jesus mandou, ele saiu. Aí o discípulo, Senhor, mas por que nós não conseguimos, nós não tivemos sucesso para expulsar esse demônio? Aí no 21 diz, mas esta casta de demônios, esse tipo de demônio, né, essa classe demoníaca, ela não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Jesus falou, sabe por que você mandou o demônio embora? Ele não foi, está faltando para você oração e jejum. Então pensa comigo, Ana, quando mandava um demônio embora, segundo o que Jesus, os princípios que Jesus ensinou, o demônio ia ou não ia, irmãos? Ia, porque ela servia a Deus orando e jejuando. Então o demônio não tinha vez na vida de Ana. Quando o demônio vinha, a tristeza vinha a dificuldade, vinha qualquer mal, irmãos, ela chegava, já repreendia, já mandava embora, o demônio sai. E o demônio não tinha conversa, não era escolha, não era opção, ele era obrigado a sair. Então o jejum também expulsa demônios. Então, jejue, irmãos, jejue, e não só jejue, ore também, né? Porque orar é orar e vigiar. Você vai orando, vai vigiando, vai jejuando, vai se aproximando de Deus. Aí, meu irmão, quando você mandar o demônio embora, ele é obrigado a pegar a mala dele. O que é a mala dele? É a sua dor, é o seu cansaço, é o seu sofrimento, é a sua enfermidade, é o seu vício, é a sua maldição, é a sua macumbaria, e ele é obrigado a sair. Pastor, tem um demônio que eu mando embora, o diacho não sai. Ele é insistente. Então ele está insistindo? Está insistindo. Então ore e jejue para você ver. Você vai ver se ele não vai soltar. Aquilo ali vai começar a esquentar na mão dele, irmãos. É como uma panela quente. Uma panela quente, se você pegar ali uma luva térmica, ou se você pegar, ainda que seja um pano, um tecido, você pega aquela panela, você leva do fogão ali até a mesa. Você consegue fazer aquela caminhada. Agora, fica segurando uma panela quente na mão para você ver, irmãos. Aquilo ali vai começar a ferver, ferver, ferver. Vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a fazer o quê? Soltar. Você vai ter que largar. Assim é a nossa vida. Quando eu estou orando e jejuando, a gente vai pegando um fogo espiritual tão grande que o diabo tem que soltar, ele não aguenta segurar. Chega uma hora que ele solta. E o que faz é essa questão de jejum e oração. Então voltemos lá para
para a profetisa Ana, né? Servir a Deus, sirva a Deus, encontre um meio de você servir a Deus. No caso dela, o chamado dela era em jejuns, era em orações, e ela fazia isso, diz aí, irmãos, de dia e de noite. Então havia uma constância, uma firmeza de ânimo, uma persistência, uma perseverança. Irmãos, isso tem que ter em nós, sabe? Essa questão de perseverar, de dia e de noite, de continuar, de insistir, de não abrir mão, de não desanimar. Era de dia, ela estava orando, era de noite, estava orando. Dias bons, ela orava, dias maus, ela orava também. Sirva a Deus de dia e de noite, clame a Deus de dia e de noite. Lá em Lucas 18, naquela passagem que conta a mulher viúva que ia lá falar com o juiz, lembra que o juiz não queria julgar a causa dela, e ela foi, ela insistiu, chegou uma hora que o juiz acabou julgando, e aí o verso acaba dizendo assim, olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele. E como que clamam, irmãos? De dia e de noite. Quem clama a Deus, como Ana, de dia e de noite, ela pode ter uma causa, ela pode ter algo para receber, irmão, ela recebe, o que é dela, vem para a mão dela. O juiz pode querer atrapalhar, podem querer impedir, podem recorrer, pode o diabo a quatro, mas o que é dela, chegará nas mãos dela e não há quem possa tocar, não há quem possa impedir. O juiz fez justiça, e é por isso que a Bíblia ainda faz essa ressalva. E Deus, se o juiz que era injusto, que não temia Deus, não respeitava homem nenhum, se ele na sua injustiça fez o que era reto, quanto mais Deus, a Bíblia diz, não fará justiça na vida daqueles que clamam, como Ana, clamam de dia e de noite. Irmão, está de dia, está tudo bem, o sol clareou, as coisas se encaixaram, deu tudo certo, ore. Ai, pastor, veio à noite, deu errado, a coisa deu para trás, confundiu, pastor, está difícil. Ore de dia, ore de noite. O dia aqui está ligado à alegria, a noite ligada à tristeza. É o Salmo 30 lá, né? A tristeza dura uma noite, a alegria vem amanhecer. Então, a tristeza, dia é alegria, noite é tristeza. Se eu estiver na noite, na tristeza, o que eu tenho que fazer? Orar. Eu estou na alegria, o que eu vou fazer? Baixar a guarda? Não, eu vou orar. E quem ora, jejua, clama a Deus, como Ana, de dia e de noite, Deus fará na vida dessa pessoa a plena justiça. Para terminar, o verso 38. E sobrevindo na mesma hora. Eu acho isso muito lindo, sobrevindo na mesma hora. A Ana era o tipo de pessoa que estava sempre no lugar certo, na hora certa. Sabe, ela sabia estar, se colocar. E isso é um termo muito importante você ter na sua vida, para que você nunca perca oportunidades. Porque se você não estiver no lugar certo, na hora certa, pode ser que aquela oportunidade chegue, mas você não esteja atenta para recebê-la, para tomar posse dela, para assumi-la. Você tem que estar preparado para as oportunidades, e você se prepara com estudo, com a capacitação, com cursos, com leitura, com aprendizado. Se prepare, para que você esteja no lugar certo, na hora certa. Existem pessoas certas, mas que chegam na hora errada. Ai, pastor, se eu tivesse conhecido essa pessoa na hora certa. Pois é, mas aí não conheceu. Pastor, se eu tivesse lá, olha, o patrão ia dar uma bolsa, o patrão ia dar uma promoção, haveria um aumento salarial, mas bem no dia eu não fui. Bem na hora eu não estava lá. Na hora que houve a divisão, na hora que houve, sabe, as promoções, eu não estava. Tem pessoas que ela perde, irmãos. Ela perde por não estar no lugar certo. Eu aprendi que Deus não chega atrasado. Deus sempre chega na hora certa. Ainda que o homem acha que ele atrase, como a Marta, a síndrome de Marta. Ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida.
Eu já falei para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Vai lá arrancar essa pedra lá, porque ele vai ressuscitar, acabou. Você acha que eu cheguei atrasado? Não, eu cheguei na hora. Jesus chegava na hora certa, Ana chegava na hora certa. Diga para o seu irmão, diga, chegue na hora certa. Fala para ele, fala, chegue na hora certa, seja pontual. Aproveite, Deus vai criar muitas oportunidades. E você tem que estar lá para receber essas oportunidades. Então, sobrevindo na mesma hora, ela fazia o quê, irmãos? Ela dava graças a Deus. O que ela fazia? Dava graças. Irmãos, seja uma pessoa muito grata a Deus. Seja muito grato. Aprenda a agradecer, mesmo no pouco. Jesus tinha 5 pães, 2 peixes, para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele pega aquilo que parecia tão pouco diante da multidão, e ele apresenta para Deus e fala o quê? Pai, graças. Olha aí, ó. Eu acabei de falar de Lázaro. Quando Jesus está na frente do túmulo de Lázaro, Jesus fala, Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouves. Aprenda a dar graças a Deus, irmãos. Mesmo quando acontecer algo na tua vida que você não entenda, dê graças. Uma vez eu estava viajando, voltando de Cascavel a Pato Branco. Uma chuva, irmão, uma chuva, um frio. E uma estrada, agora a estrada lá está boa até, mas na época a estrada era péssima. E chovendo, cobriu os buracos da pista, e eu não vi o buraco, e passei em cima de um buraco, só vi o barulho. Mas rasgou o pneu, irmão, que não teve conserto. Aí eu desci embaixo daquela chuva, e chovia eu lá com o macaco levantando no carro, e aquela chuva. Aí tinha um pastor comigo, pastor, nossa, que dó, né? Está amarrado, ai, que triste. Eu falei, irmão, para mim isso aqui não é tristeza. Eu aprendi em tudo dar graças. O pneu, a gente compra um novo, acabou, não tem problema. Às vezes Deus está até nos livrando de um acidente lá na frente, eu não sei. Às vezes Deus está nos poupando de algo, eu não sei. Os meus olhos se limitam a isso aqui, ó. Os olhos de Deus vão além. A Bíblia diz, eu irei adiante de ti. Isaías 45. Deus falou que vai na minha frente. Aí o pneu fura, eu vou amaldiçoar tudo? Não, graças a Deus que furou. Porque se furou, era para eu parar aqui. Não era para eu continuar. Então, até o que dá errado, irmão, aprenda a dar graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vai lá, 1 Tessalonicenses 5. Se alguém achar primeiro que eu, você fala. É quando diz, em tudo dai graças. Eu sei que é 1 Tessalonicenses 5. Esse mesmo. Em tudo dai graças. Sabe por quê que você tem que dar tudo em graças? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, gente, vamos dar graça em tudo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus e acabou. Pastor, eu não entendi o porquê quando não entendeu. Não, mas dê graças mesmo você não entendendo. Mas pastor, eu tive uma perda, eu tive um prejuízo. Aprenda a dar graça. Dar graças não é se conformar com situações, mas é você entender que Deus tem algo maior e melhor para você. E que até uma perca, uma parente, furou o pneu, que prejuízo. Não, irmão, Deus tem algo muito maior para a tua vida. Confia e dê graças, né? Voltemos lá para o Lucas. Então, sobrevindo a hora, ela dava graças a Deus e falava dele, pregava dele, falava de Jesus, anunciava Jesus a todos os que esperavam a redenção em
Jerusalém. Eu termino falando, irmão, seja você um anunciador do Evangelho. Pregue a palavra de Deus, irmãos. Você teve a oportunidade de falar de Jesus, do amor de Deus, sabe, da mensagem da cruz, fale. Se você tiver a oportunidade de falar para alguém, olha, Jesus morreu por você, Ele te ama. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o principal verso da Bíblia Sagrada, João 3,16. Você tem que falar, olha, essa é a mensagem do Evangelho, Jesus quer te salvar. Jesus, sabe, tem para você uma nova vida, Ele te ama, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar. Nunca seja tímido em falar de Jesus, nunca seja. Tenha ousadia, tenha amor de querer compartilhar com as pessoas aquilo que você já tem recebido. Eu pregava aqui essa semana na quarta-feira, falava do Mar Morto. O Mar Morto, diferente dos outros mares que recebem e dão água, o Mar Morto só recebe, ele não compartilha com ninguém, morre ali nele. E por ele, sabe, ser como se fosse o ponto final, ele recebe uma grande quantidade de sal. E ali ele recebe, não dá para ninguém. Então ali não há vida, não há peixes, não há vegetações, não há. Você já deve ter visto imagem de pessoas que vão visitar o Mar Morto e chegam a se deitar sobre a água. O sal é tão grande que aquela pessoa não afunda, ela fica boiando, né, naquela água. O cristão que não compartilha o que de Deus tem recebido, ele acaba se transformando também num mar morto, num cristão morto, sem vida. Tudo que nós recebemos de Deus, eu tenho que compartilhar. Se eu tiver a chance, se eu tiver a oportunidade, se alguém falar perto de mim, eu já aproveito a oportunidade para puxar um assunto. E todo o assunto do cristão, independentemente do que ele fale, daqui a pouco ele entra no assunto e acaba falando de Cristo Jesus. Qual é o assunto que hoje mais ronda aí as pessoas? Irmãos, todo mundo hoje está falando do quê? Política. Você tem que aprender a falar de política. Porque se tiver alguém falando de política, você vai entrar no assunto, vai poder conversar com aquela pessoa sobre política. Mas conversa vem, conversa vai, daqui a pouco Deus te dará uma inspiração e sabedoria, e você vai acabar falando de quem, irmãos? De Jesus. E vai pregar Jesus. E vai anunciar o Filho de Deus. E daqui a pouco, pronto, a obra já será feita, será realizada. Uma vez, eu sempre conto isso, foi até em Curitiba aqui, eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã, e o filho dela se fechou no quarto. E aí ela queria que eu, conversasse com o filho dela, mas o filho dela não queria conversa, não. Aí na hora que eu fui orar, eu fui ungir a casa, aí eu perguntei, eu falei assim, bate lá na porta e vê se ele não quer que eu unja o quarto dele. Aí ela bateu, o pastor quer ungir aí, tá bom, sabe o quê? Tá bom, né? Aí eu fui lá ungir, cheguei lá e montei no quarto dele, um monte de quadro assim do Curitiba, do Futebol Clube, Curitiba. Aí aquele monte de quadro do Curitiba, eu olhei assim, falei, cara, posso te fazer uma pergunta? Aí ele falou, faz. Eu falei assim, é que eu sou londrinense. E eu sempre tive curiosidade em saber o seguinte, qual que é a maior torcida aqui em Curitiba? É o do Curitiba ou é o do Atlético? Não, pastor, é do Curitiba, porque o Curitiba não sei o quê, porque o Curitiba... Pronto, já puxei com ele o quê, irmãos? Um assunto, uma conversa. Fui conversando, fui falando. Daqui a pouco eu estava falando o quê para ele, irmãos? De Jesus. Então não importa o assunto que começa, quem é de Deus, Deus sempre criará um meio para que a pregação entre, prevaleça e as almas evangelizadas sejam. Essa mulher, vamos lá no finalzinho, ela falava dele a todos que esperavam a redenção, né, que Jesus viria e traria essa redenção, remediria em Jerusalém. Todos que esperavam que Jesus viesse, resgatasse, salvasse, ela ia lá e pregava. Vamos pregar para todos
a respeito do nosso Jesus. Vamos orar, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus aqui numa canção bonita que os irmãos prepararam, e após a canção eu entro orando com você. Orando para que em nome de Jesus essa biografia que a Ana tinha, que todos nós também possamos ter. Que todos esses elogios que a Bíblia fez a respeito dela possam também ser ecoados e refletidos na nossa vida para a glória de Deus a partir de hoje. Feche por gentileza os olhos, vamos juntos louvar a Deus. Vamos pedir que nós queremos ser como nosso Deus, semelhante a Ele em todas as coisas, em nome de Jesus. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar o meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Vamos desde o início, declare: Senhor. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos, Pai. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar o meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Declara: eu quero ser semelhante a ti.
enquanto eu te adoro, transforma-me. Ó nosso Deus, transforma a nossa vida, transforma, Senhor, a cada um de nós, para que possamos aprender com a vida da profetisa Ana, e que este aprendizado nos faça crescer espiritualmente. Nós podemos ali entender várias qualidades que ela tinha, que destacaram e foram destacadas ao longo de sua vida. Vimos ali para princípios essenciais para que todo cristão, todos nós devemos ter esses princípios e devemos praticar esses princípios e bem aplicá-los em nossa vida. Meu Pai, então hoje essa palavra, ao menos para mim, ela teve uma importância muito grande, porque quando aprendemos com bons exemplos e temos a oportunidade de seguir e com esses exemplos, de, meu Pai, adorá-lo como o Senhor foi adorado por essas pessoas, servi-lo como o Senhor foi servido por essas pessoas, e aprender o caminho de permanecer na sua casa, de dar graças em tudo, de orar, de jejuar, de ter uma família ali tradicional na sua casa. Tudo isso são princípios para a nossa vida. Uma mulher que teve suas dores, teve o seu luto, teve a sua tristeza, instabilidades emocionais, financeiras, mas que nada do que, meu Pai, tenha acontecido, nada afastou a vida dela da sua presença santa, sublime e maravilhosa. Então, na sua casa eu peço, oh Jesus, encha a nossa vida do teu amor, da sua santidade, faça-nos crescer espiritualmente, que esse crescimento gere bênçãos, milagres sobre a nossa vida, em o nome de Cristo Jesus. Pai, que o exemplo nos deixado por Ana seja seguido por cada um de nós. Queremos te agradar, queremos viver uma vida em plena comunhão contigo, de dia e de noite, orando, te servindo, te buscando, que jamais encontremos dificuldades ou algo que nos afaste ou nos impeça de dar ao Senhor o louvor, a graça que lhe é devida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei Jesus, ao eterno Salvador. Receba, Deus, nossa toda honra e glória. Diga obrigado, Jesus. Diga, estou abençoado em nome de Jesus. E está mesmo, irmãos, abençoado pela graça do nosso Deus, tá bom? Senta um minutinho só. Aos amigos que acompanham a gente pela live, fica aqui do pastor Ronald um abraço, tá? Deus te abençoe. Esse mês, você já fez o seu dízimo? Você já fez uma oferta especial para Deus? Você vai ver na tela aí as contas da obra de Deus. E olha, a gente precisa da sua ajuda. Nós precisamos que você entenda as necessidades da casa de Deus e como essa obra tem que crescer. Uma palavra como essa, ela tem que ser pregada no Brasil e no mundo afora. Mas para que essa palavra cresça, para que as almas sejam alcançadas, não dá para fazer sem recursos. Então na tela você vê aí as contas que a igreja tem, o convênio, Banco Bradesco, Santander, Caixa, Itaú e também o Banco do Brasil. Agora mesmo você pode acessar o aplicativo do seu banco de preferência e fazer uma transferência bancária. Ou ainda pela chave Pix da igreja, doações@iigd.com.br. Ou ainda apontar a câmera do seu celular ao QR Code aqui da igreja. Você vai ver, vai estar lá IIGD Portão, né? A sua oferta já entra
automaticamente nas contas da igreja, dando ao missionário suporte para que ele pague qualquer despesa que surja na obra na casa do Pai. Fez a sua contribuição, pega aquele comprovante gerado, encaminha no meu WhatsApp, 419-9924-9269. Eu faço como uma senhora essa semana, que ela foi direto na boca do caixa, ela não tem ainda essa questão de mexer com aplicativos, com o Pix, ela foi direto na boca do caixa, fez um depósito, levou a conta marcadinha e pegou, tirou uma fotografia do comprovante e mandou. Toda oferta ajuda e muito a casa de Deus. Faz a tua parte, que Deus, o Senhor, lhe abençoe. Manda o comprovante no meu WhatsApp e eu vou orar por você. Creio que Deus lhe guardará, tá bom? Fico por aqui hoje. A todos o meu abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.